Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 27 de agosto de 2023. Está acontecendo neste momento em boa parte do país, especialmente nos municípios do Norte e do Nordeste, uma rebelião dos prefeitos nas cidades que fizeram o L nessa eleição. O motivo é o corte nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios praticado pelo governo Lula, que cortou também quase 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família. Exatamente o que vocês ouviram. Lula está sacaneando exatamente o povo que votou nele, o povo pobre do Nordeste. E por que Lula está fazendo isso? A explicação eu vou dar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que doam pelo Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros. Este canal está há 3 anos no ar, entregando a vocês diariamente informação e análise independente, comprometida com valores que nós compartilhamos. E a independência das opiniões e informações que eu divulgo aqui depende exatamente da sustentação financeira que vocês me dão. Existem 2 formas de vocês ajudarem a manutenção do trabalho que eu faço aqui. Uma delas é o tradicional Pix mensal, a outra é clicando aí no botãozinho Seja Membro na página do canal no site do YouTube, escolhendo uma das 6 faixas de contribuição mensal que o Google vai debitar no seu cartão de crédito e repassar a mim mensalmente, permitindo a continuidade do trabalho que eu faço aqui. O mês de agosto está terminando, vamos fechar no déficit de novo. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, pessoal, eu quero começar esse vídeo aqui mostrando para vocês um vídeo de um prefeito do Maranhão, interior do Maranhão, que votou no Lula, fez campanha para o Lula e está reclamando desse corte de repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Ouçam aí, porque eu acho que ele é a expressão do que está acontecendo em vários municípios do país, especialmente no Nordeste. Dia histórico e que abre uma esperança enorme de dias melhores para o nosso país. Reaviva nosso patriotismo, as cores verde e amarela não serão mais de um partido, candidato, mas da República Federativa do Brasil. As mulheres voltam a ter protagonismo e respeito, sendo sexo forte. O presidente se preocupará em cuidar do povo, buscando mais investimentos para gerar emprego e renda, mais educação, saúde e não criar diariamente polêmicas para encobrir sua incompetência administrativa. O Brasil voltará a ser feliz. Parabéns, governador Brandão, Felipe Camarão e Flávio Dino, pela liderança em torno de uma enorme vitória no Maranhão. Parabéns pela vitória, presidente Lula. Momento tão difícil de crise. Em 2022, até esse período, apenas 88 municípios não haviam recebido emendas parlamentares individuais, enquanto que nesse mesmo período, em 2023, mais de 2.800 municípios ainda não receberam um repasse das emendas parlamentares. Com isso, agravando ainda mais a crise dos municípios brasileiros. Desse país, para dizer chega, sem FP não dá e nós queremos uma resposta o mais rápida possível do governo federal. 30 deste mês de paralisação. Já diversas federações, diversos estados já decidiram por paralisar para chamar a atenção do governo federal a essa situação que nós estamos passando. A gente não pode conceber o Nordeste, que está fazendo esse grande movimento, está tomando a frente desse movimento, passar por isso, tendo em vista que nós temos a maior votação ao governo Lula. Então, pessoal, o que vocês acharam? O vídeo está um pouco longo, meio mal feito, mas eu achei importante passar ele completo para vocês entenderem o que está acontecendo com esses prefeitos. Eu fiz uma pesquisa em busca de matérias que comprovassem o que eu estou dizendo. A rebelião começou em prefeituras do Nordeste, há muitas matérias aí de estados, especialmente estados em que Lula foi campeão de votos, Bahia, Ceará, Maranhão, a rebelião na Paraíba também. Os prefeitos estão ameaçando parar as prefeituras, fechar as prefeituras, uma espécie de greve de prefeitos em protesto contra o governo Lula, vejam só. Como eu disse na chamada, foram cortados também quase 1 milhão de bolsas família, exatamente atingindo este público do Nordeste. Segundo uma matéria de 2021 do Poder 360, cerca de 90% das cidades brasileiras dependem total ou parcialmente de repasses do governo federal
para poder sustentar as suas finanças. A maior parte das prefeituras do Norte e do Nordeste depende quase completamente das receitas transferidas pelo governo federal. E por que Lula está fazendo isso? É por maldade? Bom, não deixa de ser. Estão sacaneando exatamente o público do Bolsa Família e as prefeituras pobres do Nordeste que votaram no Lula, talvez na expectativa de que eles fossem aguentar calados e não fossem reclamar do que está acontecendo, mas parece que a panela de pressão explodiu. As matérias sobre isso estão espalhadas em vários sites de notícias dos estados nordestinos. A coisa está se agravando. E por que Lula está fazendo isso? Porque o dinheiro está acabando muito rapidamente. Lula recebeu a casa em ordem, com superávit fiscal, com a economia crescendo, com o emprego crescendo, com a inflação decaindo. E fazem praticamente 8 meses que Lula e Haddad assumiram e os números se inverteram. As despesas estão disparando, as receitas estão caindo, a economia está sendo travada em função da insegurança jurídica e das decisões de política econômica do governo Lula. Os empreendedores desse país estão tensos, inseguros, contendo investimentos, e isso explica, em boa parte, o desaquecimento da economia. O comércio, como eu já disse aqui em outra oportunidade, teve o desempenho pior em 20 anos. Um desempenho, inclusive, pior que em 2020, que foi o ano pior da pandemia. Esta é a situação na qual nós nos encontramos. É importante ressaltar que esta prática de cortar repasses de recursos aos municípios e aos estados é irmã das pedaladas fiscais, é irmã da contabilidade criativa, da maquiagem das contas públicas e da má gestão, porque é exatamente isso que está acontecendo. O PT não entende que o que faz a economia crescer é a produção de riqueza no setor privado da economia. O Estado, vou repetir um chavão, não produz riqueza. O Estado se apropria de um pedaço da riqueza produzida pelos cidadãos individualmente, como empreendedores ou organizados em empresas, na forma de impostos. O PT acredita que é este dinheiro que ele tira da sociedade que faz a economia crescer. É como se o PT estivesse dentro de um balde, de pé de dentro de um balde, e puxasse a alça desse balde, imaginando que ele pode levantar voo desta forma. A economia só vai crescer o dia que o Estado sair das costas dos empreendedores, reduzir a carga tributária, reduzir a burocracia, exatamente como fez o ministro Paulo Guedes ao longo dos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, que apesar da pandemia e apesar da guerra da Rússia contra a Ucrânia, entregou números invejáveis, um dos melhores desempenhos econômicos do mundo. É o que o ministro Paulo Guedes produziu na sua gestão. E mais um detalhe, ao fazer a pesquisa preparatória para este vídeo aqui, o que eu encontrei? Um gap exatamente de 4 anos e 8 meses, um pouco mais, em que não havia notícias de bloqueio de repasses do governo federal para os municípios brasileiros. Ou seja, desde o governo Temer até agora, portanto, durante todo o governo do presidente Bolsonaro, em nenhum momento os prefeitos e governadores reclamaram de repasses federais. Pelo contrário, o ministro Paulo Guedes, na entrevista que ele deu recentemente, que eu citei aqui no canal, ao canal Primo Rico, ao podcast Primo Rico, o ministro descreveu como ele colocou praticamente um sistema de repasses automáticos aos municípios, de maneira que acabou aquela situação dos prefeitos de pires na mão, implorando ao governo federal um favor que não é favor, afinal, o financiamento dos municípios é feito com dinheiro dos impostos dos brasileiros, com dinheiro que sai das cidades e deveria ficar nas cidades, mas vai passear em Brasília e, sob a gestão do PT, não volta. Para onde vai, a gente imagina,
O fato é que em 8 meses, muito mais rapidamente do que eu poderia imaginar, a deterioração do cenário fiscal, das contas públicas e a crise econômica está caminhando em passos acelerados, contrariando uma expectativa que eu mesmo tinha de que o ritmo de deterioração da economia seria mais lento do que está sendo. Quando Lula pegou o governo em 2003, o PT precisou de 3 mandatos e meio para quebrar o Brasil. Do jeito que a coisa vai quebrar muito mais rápido. O ministro Paulo Guedes, na sua gestão, em plena pandemia, injetou dinheiro pesado nos estados e nos municípios, praticamente tirando todos os estados e municípios do vermelho. Todos praticamente equilibraram as suas contas graças aos repasses poupudos do governo federal, que socorreu cidadãos, empresas, municípios e governos estaduais numa situação em que vigorava a lei do fica em casa e a economia a gente vê depois. Aqui no Brasil e no mundo, aliás, a economia americana e a economia chinesa estão emitindo sinais muito preocupantes. O preço daquela filosofia do fica em casa e a economia a gente vê depois chegou. E com o PT no governo, a situação é muito pior. Ironia ou não, o PT, maquiavelicamente, está sacrificando primeiro aqueles que o apoiaram. Pura maldade. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando, o mês de agosto está avançando para o fim. Se você puder, pingue seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Ajude esse canal a continuar existindo. Há 3 anos eu entrego a vocês diariamente informação e análise independente. E essa independência só é possível com o apoio financeiro que você me dá. E se você puder, compartilhe esse vídeo. Ajude a levar mais longe os conteúdos e as informações que eu entrego aqui todo dia. E amanhã tem mais.